sobre o povo. No livro de Malaquias, traz palavras do Senhor que são ditas ao povo de Israel pelo profeta. Nesse tempo aqui, o povo já havia voltado do exílio, já tinha um bom tempo que eles tinham voltado do exílio. E quando eles voltaram com o coração cheio de expectativa, com o coração cheio de esperança. Mas eles encontraram algumas dificuldades. E o tempo foi passando, e as dificuldades, os desafios, as adversidades fez com que o desânimo começasse a bater no povo. E eles começaram a ficar desanimados, a questionar e a duvidar do amor de Deus para com eles. Começaram a questionar se realmente valia a pena continuar servindo ao Senhor fielmente. Porque assim, parecia aos olhos deles que nada estava melhorando. O tempo estava passando e as dificuldades não melhoravam, não mudavam. Eles continuavam tendo muitas batalhas. Então que Deus, Ele levantou o profeta Malaquias. Deus começou a trazer para o povo alguns confrontos. Deus começou a mostrar que na sua onisciência, Ele estava ouvindo tudo aquilo que o povo estava falando. E muitas vezes, nem o que o povo estava falando, às vezes o que o povo estava pensando. Então aí o Senhor levanta o profeta para confrontar o povo, para trazer ao povo a luz e a clareza. Queridos, Deus faz isso conosco também. Por quê? Porque Deus, Ele é o nosso Pai. A palavra de Deus diz que um pai que ama cedo disciplina o seu filho. Então o Senhor nos tem como filhos. E o Senhor traz as palavras muitas vezes de confronto, de exortação, para trazer o povo ao arrependimento. Mas por quê? Porque Ele nos ama. E porque Ele quer nos abençoar. E Deus sempre tem um padrão que traz esse tipo de exortação. O Senhor traz o confronto, traz a exortação, para quê? Para levar o povo ao arrependimento, mas o Senhor sempre termina com uma promessa e uma palavra de restauração. Esse é o padrão de Deus. Em várias passagens bíblicas nós vemos isso. E aqui no livro de Malaquias também não foi diferente. O Senhor demonstra o seu amor, a sua misericórdia, e no final Ele faz uma promessa para o seu povo. Só que eu vou transcorrer. O livro de Malaquias, ele tem 4 capítulos. É um livro bem pequenininho, mas é uma leitura muito boa para fazermos. O Senhor me trouxe esse verso que eu li com a igreja, mas depois eu fui ler o livro todo. Irmãos, como o Senhor me confrontou, como o Senhor começou a ministrar no meu coração, e eu comecei a orar e pedir perdão para o Senhor. Eu comecei a me arrepender também, porque muitas vezes nós estamos aqui, porque a outra vez que eu ministrei, eu falei, né, a palavra passa primeiro pela gente, e é assim mesmo. O Senhor traz, o Senhor passa, não é? Nos leva aquilo que Ele quer, para depois a gente poder trazer e fluir. E foi isso que aconteceu. Então depois, se os irmãos puderem, faça a leitura desse livro todo. Essa leitura para vocês entenderem todo o contexto e aquilo que o Senhor traz de luz para o povo. Então no capítulo 1, lembra que o povo começou a duvidar do amor que Deus tinha para com eles? Nos primeiros versos, o Senhor já diz assim: eu vos amo. O Senhor já começa a palavra dele afirmando: eu vos amo, não duvide do meu amor. E aí o povo estava se questionando: mas o Senhor me ama, como que o Senhor nos ama? E aqui nesse tempo, Jesus não tinha vindo ainda. Então o Senhor faz um comparativo com Jacó e Esaú. O Senhor mostra que provou o amor deles através da vida de Jacó e tudo que Ele fez na vida dele. Só que hoje, se tem alguém aqui que em algum momento duvida do amor de Deus para com a sua vida, o Senhor diz nessa noite: eu vos amo. Aleluia. Você pode perguntar: tá bom, mas como que o Senhor me ama? O que o Senhor fez por mim? Eu vou falar: eu mandei o meu filho para morrer por você. O
Porque Jesus já veio, Jesus já morreu para nos resgatar e para nos salvar. Então o Senhor começa afirmando: eu amo vocês, não duvide do meu amor por vocês. Mas aí começam os confrontos, porque o Senhor começa a pegar os questionamentos do povo e trazer luz para as atitudes do povo. E o primeiro questionamento que o Senhor faz, o primeiro alerta que o Senhor faz para o povo é sobre a honra. E eu gostaria, irmãos, que vocês fizessem uma autoanálise nesse momento, começassem a se autoexaminar em tudo que eu vou trazer aqui. Começa a olhar para o seu coração, olhar para a sua vida e deixar o Espírito Santo trazer tudo aquilo que muitas vezes você precisa, trazer à luz e colocar diante do altar do Senhor. E aqui o Senhor diz: vocês deixaram de me honrar.